Existe um lugar onde a terra se eleva até tocar o sagrado, onde o tempo parece parar. Ruelas pulsam com o sangue de impérios antigos, e no silêncio que corta o céu sobre cabos de aço, a modernidade flutua sobre a história. Um território onde a devoção se mantém forte, e a gratidão à terra se traduz em rituais e cores tecidas à mão. Onde o ferro esquecido descansa no deserto, e um oceano de sal reflete o infinito. Testemunhe a soberania do tempo. Bolívia, altiplano sagrado. A Cordilheira dos Andes contempla 7 países ao longo de seus 7.000 quilômetros de comprimento. Não é apenas uma cadeia de montanhas, é a espinha dorsal de uma identidade que aprendeu a viver onde o ar é rarefeito e a terra é soberana. Entre os picos mais altos, destaca-se o Monte Illimani, a segunda montanha mais alta da Bolívia, com 6.438 metros de altitude. Seus picos nevados testemunharam o nascimento e a queda de impérios. Para os que habitam aos seus pés, o Illimani não é paisagem, é uma presença viva, um elo entre o topo do mundo e a fragilidade humana. Abaixo das montanhas, a vida ferve em um labirinto vertical. La Paz é a capital administrativa da Bolívia, uma cidade de contrastes geográficos e sociais, onde o crescimento urbano desafia as leis da gravidade. Com o transporte terrestre tradicional lento e em colapso constantemente, em 2014 entrou em ativação o sistema de teleféricos Mi Teleférico, uma solução para os grandes problemas de mobilidade causados pela topografia irregular de um desnível de até 500 metros com a cidade vizinha El Alto. Atualmente, o teleférico conta com 11 linhas, transportando mais de 200.000 pessoas por dia. Deslizar por esses cabos de aço é flutuar sobre as contradições de uma capital que mantém os pés fincados na tradição enquanto os seus olhos miram o futuro. Passar pela Cali Jaén é caminhar por um portal do tempo. Esta ruela estreita, com pedras polidas pelo século e fachadas coloniais preservadas, guarda a memória das primeiras fagulhas de liberdade da América Latina. Por trás de cada porta colorida, os museus de Jaén abrigam tesouros pré-colombianos e relíquias que narram as dores e os triunfos do passado. Aqui, o silêncio das paredes fala mais alto do que o barulho das avenidas modernas. É o refúgio onde a história boliviana é preservada para não ser esquecida. A alma boliviana é tecida pela fé, e não se limita a um único altar. Há uma convivência harmoniosa entre o Deus do céu e as forças da terra. De um lado, nas igrejas, a devoção católica herdada do período colonial é vivida com fervor absoluto. Do outro, as mesas e oferendas à Pachamama e aos Apus manifestam-se em agradecimentos silenciosos e cerimônias que pedem licença às montanhas. A montagem da mesa inclui ervas, folhas de coca, fios de lã coloridos, açúcar representando os desejos, incenso e feto de lhama. A mesa é colocada sobre um braseiro ou um pequeno poço cavado no chão. Enquanto o preparado queima, as pessoas aspergem bebida ao redor da fumaça, abençoando o ambiente e os pedidos. A oferenda queima até se transformar em cinzas e é por fim coberta com terra, para que o desejo seja absorvido e realizado pela terra. Se a história da Bolívia pudesse ser lida, ela estaria escrita em seus tecidos. A arte têxtil andina é uma das linguagens visuais mais antigas e complexas do planeta. Os fios de lã contam a origem de quem os veste, o status social e a comunidade a quem pertence. Tingidos com elementos da própria natureza, esses tecidos são armaduras de dignidade e orgulho cultural, resistindo à padronização do mundo moderno.
No cemitério de trens, as carcaças de ferro que outrora transportavam a riqueza mineral do país, hoje descansam sobre o sol implacável. As linhas foram construídas no final do século XIX para conectar as ricas minas da região aos portos do Oceano Pacífico. Na década de 1940, as reservas minerais se esgotaram e projetos de expansão ambiciosos falharam. Com o fracasso da indústria e a falta de manutenção, as máquinas foram abandonadas no deserto. O Salar de Uyuni surge como uma vastidão branca, tão pura que parece irreal. Diante desta planície de sal que se estende por mais de 10.000 km², a perspectiva se perde. Sua história geológica começou há dezenas de milhares de anos, com a evaporação de lagos pré-históricos gigantes, deixando uma crosta de sal que hoje também guarda a maior reserva de lítio do planeta. Uma lenda andina conta que as grandes montanhas da região eram pessoas e que as lágrimas da deusa Tunupa, que ficou com o coração partido após o abandono, se misturaram ao seu leite e formaram o deserto de sal. A extração para fins comerciais concentra-se no povoado de Colchane, que fica nas margens do deserto. A crosta sólida do salar, que chega a ter entre 2 a 10 metros de espessura, é cortada em blocos. Eles são usados na região para construir casas, paredes e até hotéis inteiros, devido à sua alta resistência. O sal extraído naturalmente é muito puro e não contém iodo. Nas indústrias locais ele é moído, aquecido para secar e em seguida enriquecido com iodo para se tornar adequado ao consumo humano. No coração desse deserto branco ergue-se a Ilha dos Cactos. Gigantes centenários brotam de forma improvável de uma antiga formação de corais petrificados. A ilha é o topo fossilizado de um antigo vulcão, que ficou submerso quando a área fazia parte de um gigantesco lago pré-histórico, há cerca de 40.000 anos. As rochas da ilha contêm abundância de corais e algas fossilizadas, servindo como evidência biológica do passado aquático da região. Durante a expansão do Império Inca, a localização estratégica da ilha no meio do salar serviu como um importante ponto de apoio, abrigo e centro de observação para viajantes e mensageiros. A ilha é mundialmente famosa por sua densa população de cactos gigantes, que crescem apenas 1 centímetro por ano. Esse santuário de espinhos e fósseis é um lembrete vivo de que, mesmo nos cenários mais inóspitos do planeta, a vida sempre encontra uma maneira de reinar de forma monumental. A Bolívia é o coração pulsante da América do Sul. Aqui, o legado dos Incas e das civilizações pré-colombianas está no DNA de um povo que cultiva a terra e o sagrado com a mesma devoção. As cores, os silêncios e a força de uma cultura que respira onde o ar é rarefeito nos lembram de nossa própria capacidade de resistir, adaptar e florescer, mesmo diante das condições mais adversas. Fica a certeza de que a terra pulsa, tem voz e continua a sua história, soberana, misteriosa e eterna. Bolívia, altiplano sagrado.